Graça e paz, família Getsemane, seja muito bem-vindo a mais um tutorial Célula e Get. É sempre uma alegria enorme para mim estar aqui com você, ministrar nas suas células. Quantos irmãos passam por mim nos corredores da igreja e dizem: "Ei, essa semana a senhora ministrou na minha célula, pastor", e eu fico muito feliz, porque nós sabemos que dessa forma o reino de Deus está crescendo. Mas você também pode usar esse vídeo para estudar a ministração da sua célula. Então, fica à vontade aí, ou para apresentar esse vídeo na sua célula, mas também para estudar e ministrar na sua célula. É um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. E hoje nós temos um tema muito interessante, a nossa ministração está incrível. Então, antes da gente começar, já compartilha esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa palavra, ou seu irmão de célula que também vai ministrar a célula dele em outro lugar. E você sabe que ele vai querer estudar, então compartilha com ele através do nosso link, que eu tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas através dessa palavra. E hoje o nosso tema é o que acontece quando Jesus entra em minha vida. Eu falei para você nas semanas anteriores que nós podemos conviver com vários tipos de pessoas, mas nenhuma delas tem o poder de transformar a nossa vida. E olha só, hoje nós vamos ver na prática aqui esse tipo de transformação que acontece quando Jesus entra em nossas vidas. Eu quero ler com você um texto que está lá em Marcos 9, 23. Nós vamos ler o versículo 23 e 24, mas você aí na sua célula ou no seu devocional, você pode ler o capítulo inteiro, ou pelo menos essa parte que conta essa história. Porque aqui Jesus se encontrou com um homem. Um homem foi na direção de Jesus. E esse homem estava sofrendo porque o seu filho tinha muitas convulsões. Ele era acometido por demônios e ele convulsionava bastante. E ele foi até Jesus porque ele precisava de um milagre. Olha só o que diz nos versículos 23 e 24. Ao que lhe disse Jesus: "Se podes, tudo é possível ao que crê." Imediatamente o pai do menino clamou: "Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade." Olha só que versículo maravilhoso. Todos os dias, para nos relacionarmos com Deus, com a sua presença, nós somos confrontados com a nossa humanidade. Ali, naquele lugar, aquele homem estava vendo alguém que poderia resolver o problema da vida do seu filho. Mas, mais uma vez, o homem natural, a incredulidade bateu à sua porta. E Jesus diz para ele: "Ei, você crê? Porque se você crê, tudo é possível." Eu posso te fazer essa pergunta hoje? E aí, você crê? Você crê que Jesus pode transformar a sua vida e pode fazer um milagre através de você? Hoje nós vamos ver algumas situações de pessoas que foram transformadas por Jesus e você vai descobrir o que ele pode fazer aí também dentro da sua casa. Então, o que acontece quando Jesus chega na vida, na casa, na história de alguém? Eu não sei se você já é convertido há bastante tempo, mas eu tenho a impressão de que quando nos convertemos, e eu já ouvi isso de algumas pessoas, que parece que a gente estava do lado avesso e foi virado do lado certo. Por quê? Porque onde Jesus entra, ali tem transformação. E tem algumas coisas que ficam para trás quando Jesus entra num ambiente. E o nosso primeiro ponto vai falar sobre isso. O que acontece quando Jesus entra em minha vida? O primeiro ponto, onde Jesus chega, acaba a confusão. Olha só, nós como seres humanos não fomos criados para o caos. Quando Deus, sabe lá naquele primeiro versículo de Gênesis, que no início criou Deus os céus e a terra, sabe o que ele fez? Ele separou, ele organizou. Por quê? Porque nós não fomos criados para o caos. Tem ambientes que nós entramos e a gente se sente mal. A gente, nossa, esse ambiente... Algumas pessoas dizem, esse ambiente está pesado. Não é que está pesado, é porque ali está reinando a confusão, o caos. E nós não fomos feitos para isso. O nosso ser foi feito a partir de Deus e para Deus. Então, quando Jesus entra na nossa história, ele muda a nossa história e ele acaba com a confusão. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de lugares que estavam acontecendo confusões e aí Jesus entrou e mudou tudo. Eu vou citar aqui os textos bíblicos, mas você pode anotar e depois ler durante a semana no seu devocional, ler aí quando você estiver com a sua família, para você saber mais dessas histórias. Que a gente não tem tempo para ler todos os textos, mas você anota e lê depois. Olha só,
Em que situações Jesus acabou com a confusão? Lembra daquela história da tempestade que Jesus acalmou? Ela tá lá em Marcos 4, do 35 ao 41. Jesus acalmou a tempestade. Ali as pessoas estavam desesperadas, mas apenas com uma palavra de Jesus, tudo foi transformado. Nós também temos a ressurreição do filho da viúva de Naim. Ali era um momento de dor, de luta, de confusão. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, ele teve misericórdia daquela mulher e transformou a história dela. Olha só, a cura do cego Bartimeu em Jericó, que está lá em Marcos 10, 46 a 52. A cura da mulher do fluxo de sangue, que eu já citei na semana passada, que está lá em Marcos 5, 21 a 34. E a ressurreição da filha de Jairo. Vocês lembram da história da ressurreição da filha de Jairo? Que incrível que Jesus chegou lá. Tava todo mundo, não, já era, acabou, a menina já tá morta. Mas apenas com uma palavra de Jesus, tudo mudou. Jesus acabou com a confusão daquele lugar, ele trouxe paz para aquele lugar. Porque onde Jesus chega, ele ilumina, ele clareia tudo. Se na tua casa hoje, se na tua vida, no teu trabalho, está reinando a confusão, eu quero declarar sobre a tua vida que Jesus vai entrar na sua casa, vai entrar no seu relacionamento conjugal, vai entrar na sua empresa e vai trazer paz para esse lugar, vai transformar este lugar com a presença dele. Você pode dizer amém aí onde você está? E no nosso segundo ponto, quando Jesus chega, vem a solução pela fé. Você lembra desse versículo que lemos no começo, a história que eu falei do homem que levou seu filho diante de Jesus? E olha só, a primeira coisa que Jesus pergunta é se ele tem fé. Porque se ele tivesse fé, Jesus podia fazer. E ali o homem, ao invés de dar uma resposta atravessada, como nós dizemos, né? Ele é sincero diante de Jesus. Ele expôs ali o seu coração, a sua alma diante de Jesus. E ele disse assim: me ajuda, Senhor. Ajuda com a minha incredulidade. Eu tenho fé, mas eu preciso de mais fé. Muitas vezes na nossa vida parece que a gente quer esconder o nosso problema de Jesus, né? Porque, não, calma aí, isso aqui eu não vou contar. Porque nós estamos acostumados com seres humanos, nós somos naturalmente problematizadores, né? Quando a gente olha uma situação, a gente vê logo as dificuldades daquela situação. Mas Jesus não é assim. Jesus é Deus e ele via ali a solução e ele tinha a solução para aquela situação. Assim são as situações da nossa vida. Jesus tem a solução. Nós precisamos nos render e colocar diante dele as nossas dificuldades. Eu lembro de um período da minha vida que eu tive muitos problemas com a incredulidade. Eu não conseguia mais crer nas palavras de Deus para mim. E aí eu fiz uma estratégia. Eu tracei uma estratégia na minha vida para lidar com a incredulidade. Eu anotei num papel e coloquei não viver nenhum dia sem fé. E aí colei no meu espelho, aquele lugar que eu olhava todo dia antes de me arrumar, antes de sair, antes de trabalhar. Todos os dias eu declarava aquilo: eu não posso viver nenhum dia sem fé. Eu não posso viver nenhum dia sem fé. Para que Deus fosse transformando a minha vida. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque nós precisamos crer nas promessas que ele tem para nós. E aquele homem, ele tinha consciência de que Jesus precisava ajudá-lo. Será que hoje você está precisando dessa ajuda? Diz para Deus hoje: Deus, eu estou precisando de mais fé. Eu estou me sentindo fraco, frio. Eu preciso ser reavivado na minha fé. E enquanto o mundo todo está apontando problemas, Jesus sempre aponta a solução. Sabe por quê? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então ele sempre vai estar apontando a solução. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de situações em que Jesus foi a solução. Olha só, ele transformou água em vinho naquele casamento, né? Que as pessoas já estavam desesperadas porque não tinha mais, ele foi a solução. Ele curou o servo do centurião, ele foi a solução. A cura da mulher cirofenícia, que está lá em Lucas 7, 24 a 30, ele foi a solução. A cura do leproso em Cafarnaum, lá em Marcos 1, 40 a 45, ele foi a solução. Mas ele não foi apenas, ele continua sendo a solução dos meus e dos seus problemas. Ele é a solução da nossa vida, ele é o caminho da nossa vida. Então pede para ele hoje: Senhor, me batiza com fé. Eu quero realmente ser reavivado, eu quero ter a minha fé renovada em Ti. Porque só assim os milagres acontecerão. Porque os milagres, eles acompanham apenas os que creem.
Em terceiro lugar, Jesus mantém a bênção através da oração. Olha só que poderoso. Nós estamos em Getsemane, num projeto aí de oração. Estamos em 40 dias de oração, só termina dia 9. E estamos orando 3 vezes ao dia e tem sido maravilhoso. Nós temos sido transformados realmente, milagres têm acontecido. Sabe por quê? Porque como cristãos nós precisamos da oração. Sabe, eu não sei se você é pai e mãe, você que tá aí me assistindo, mas sabe aquela impressão de que quando a gente arruma toda a casa e os filhos chegam e bagunçam tudo em 1 minuto? Sabe por quê? Porque quando Jesus entra, ele arruma tudo, mas nós temos que fazer a manutenção. Nós temos que orar, temos que ler a palavra, temos que nos achegar a ele para que tudo continue indo bem. Não é uma coisa, eu faço aqui uma vez, pronto, acabou, nunca mais eu tenho que fazer. Não, é um ato contínuo de estar orando, de estar buscando, de estar se aperfeiçoando em Deus. Porque a gente vai, de glória em glória, de vitória em vitória, todos os dias caminhando em relacionamento, em graça, para que a nossa bênção seja consolidada, para que o nosso milagre seja consolidado. Às vezes nós até vemos pessoas que oram a vida inteira por alguém da sua família. O meu sonho é que aquela pessoa se converta. Ora, paga um preço, mas acaba que até essa pessoa se converte, mas a outra que orava acaba se desviando. Por quê? Porque é um ato contínuo. Nós vamos adorar, orar, buscar a Deus até chegar no céu. Porque aqui na terra é um aprendizado, nós estamos treinando, porque quando chegar no céu teremos intimidade com Deus. Veremos face a face esse Deus que buscamos aqui na terra através da nossa fé. Amém? Então faça a manutenção do seu milagre, não esqueça, Jesus entra no ambiente, ele muda tudo, mas não seja como uma criança que na primeira oportunidade já bagunça tudo de novo. Continua. E se você está se vendo nessa situação, não, eu recebi o milagre, eu recebi Jesus, mas agora parece que já está tudo bagunçado de novo. Ele sempre nos dá uma outra oportunidade. Então, agarra essa oportunidade e muda a tua história. Deus não tem para nós uma vida volúvel. Ele não tem um milagre só que vem, passa e acaba. Não, ele quer que nós possamos viver permanentemente em bênção. Às vezes a gente tem a impressão que existe uma cota, para ser feliz, que parece que se você não entrar nessa cota, você não vai alcançar seus milagres, sua família não vai se converter, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Mas eu quero te dizer que todos os dias Deus vai te acrescentar algo novo, se você decidir caminhar com Ele. Uma palavra nova, uma direção nova, uma paixão nova pela palavra dEle, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família. Porque Ele tem algo permanente e constante para nós. Mas hoje Ele quer ser a solução da tua vida, a solução dos teus problemas. Você está precisando disso? De alguém que entre na sua casa e resolva tudo? Deus quer te dar a direção hoje, amém? Baixe sua cabeça, vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela oportunidade maravilhosa que é ouvir a tua palavra, te buscar, te conhecer, saber mais de ti. Hoje, Deus, nós te pedimos, alcança os nossos corações, alcança a nossa família, alcança os nossos parentes. Hoje estamos neste lugar e queremos estabelecer no lugar onde estamos a tua presença. Com a Arca da Aliança, nós queremos estabelecer que hoje Jesus entra neste lugar, entra para reinar, para ser rei de nossas vidas, rei de nossas casas. Senhor, nós agradecemos porque todos os dias o Senhor nos dá novas oportunidades de te servir. Muito obrigado, Senhor. Mas nós te fazemos um convite mais uma vez. Entra, Senhor, resolve os nossos problemas, mas que não seja algo passageiro, que possamos estar constantemente na Tua presença, vivendo debaixo do Teu propósito, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção! Vamos terminar essa célula de uma forma diferente? Queria que você levantasse seus braços e fizesse assim, ó. Sabe quando nós saudamos alguém que está chegando? Então fala, seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo na minha casa, na minha família, na minha vida. Seja bem-vindo neste lugar. Amém? Então eu te espero aqui na próxima semana, segunda-feira, às 19h30. Nós estaremos juntos mais uma vez para receber uma palavra abençoadora. Tchau! Deus te abençoe!